Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Pamela Rocha, eu tenho 20 anos, sou estudante de medicina da UFG e hoje eu tô aqui pra dar algumas dicas pra quem tá iniciando o ensino médio agora ou então está no segundo ano do ensino médio e quer saber, né, o que pode fazer, assim, as dicas que eu daria pra mim mesma se eu pudesse voltar lá no primeiro ano e me aconselhar. Então eu quero trazer essas dicas, foi um pedido de um vídeo de uma seguidora lá do Instagram, então se você não me segue lá, é @vestibuleiros, eu posto muito conteúdo lá, dicas, macetes, conteúdos teóricos, memes, enfim, eu interajo com vocês, respondo as dúvidas de vocês, compartilho temas de redação, enfim, eu coloco bastante coisa lá, então se você se interessa nesse assunto de vestibular, Enem, estudos, organização, planejamento, me segue lá porque eu sempre tô postando coisa nova. E se você quiser se interessar pela medicina também, pode me seguir lá no meu Instagram pessoal, é @Pamela Rocha. Lá eu posto um pouquinho mais do meu dia a dia, da minha rotina na faculdade de medicina e agora nos meus estágios. Enfim, sem enrolação, eu já vou começar o vídeo, mas antes eu vou só puxar a vinheta pra cumprimentar vocês. Então, estudantes de todo o Brasil, olá! Vamos começar logo com a primeira dica de cara, sem muita propaganda, sem muita enrolação, que é: estude como se você quisesse passar no ITA pro curso mais concorrido do Brasil. Pausa, eu não quero falar pra você estudar como um louco, ou estudar como se tivesse a uma semana da sua prova, não é isso. Eu estou falando se dedique como se você quisesse a coisa mais concorrida que tem. Se dedique, estude e dê valor realmente ao estudo, às aulas, aos exercícios, aos simulados, como se você já estivesse pronto para passar. Porque, acredite, às vezes a gente tem uma noção de um curso que a gente quer, de uma faculdade que a gente quer, e depois lá no final a gente acaba mudando de escolha, seja por alguma coisa que acontece na nossa vida, ou porque a gente realmente mudou nosso pensamento. Isso aconteceu comigo, já comentei aqui com vocês. Eu fiquei anos da minha vida querendo engenharia. E primeiro porque eu sempre gostei muito da parte de exatas, né? Eu sempre gostei muito de cálculo. E também porque eu gostava muito de projetar, gostava de desenhar planta de casa. Então eu conseguia fazer muita coisa, assim, de desenhos, eu queria fazer, né? Então eu me vi na engenharia por muitos anos da minha vida, inclusive no meu primeiro e no meu segundo ano do ensino médio. Eu só parei pra pensar que realmente eu não queria fazer engenharia no último ano do ensino médio. Eu falei, cara, eu não quero fazer isso pro resto da minha vida, que coisa chata, tipo, é legal, eu gosto de projetar, eu gosto, mas eu não quero fazer isso pro resto da minha vida inteira, vai ser uma coisa muito monótona. Então eu parei, pensei, coloquei no papel e eu vi que na verdade eu não me encaixava no curso e não era aquilo que eu queria. A mesma coisa com a faculdade. Eu passei muito tempo querendo a UFMG no meu ensino médio, no meu primeiro e no meu segundo ano, e até no meu terceiro ano eu queria muito a UFMG. Eu achava que era a faculdade pra mim, a melhor faculdade do mundo. Meu namorado deve estar editando esse vídeo, deve estar meio assim com a cara, meio tipo, ai ai, porque ele faz na UFMG, ele estuda na UFMG. Porque ele faz na UFMG, ele estuda na UFMG. Mas enfim, eu sempre quis muito o UFMG. Só que chegou no final, assim, no meu último ano de cursinho, eu parei pra refletir. Eu vi que talvez ficar aqui e fazer na UFG mesmo seria muito melhor pra mim, seria muito mais fácil também, muito mais cômodo. Então eu preferi fazer aqui. Hoje em dia eu sou apaixonada pela minha faculdade. Mas, enfim, eu tinha uma meta de faculdade e depois eu acabei mudando. Isso pode acontecer com você também. A gente entra no ensino médio muito novinho, né? A gente sai do ensino médio muito novo. Então, assim, a gente às vezes acha que quer uma coisa e no final quer outra. Então, assim, pra não correr risco de acontecer com você a mesma coisa que aconteceu comigo, por exemplo, eu quero engenharia, quero engenharia, quero engenharia. Eu ainda acreditava que eu passaria por cota, né? Estudei como se fosse pra eu passar em engenharia e acabou que sim, com a minha nota eu conseguiria passar em engenharia, mas no final eu tinha decidido cursar medicina e a minha nota dava pra engenharia, mas não dava pra medicina. Então, se você quer, sei lá, fazer artes cênicas na UFRJ, mesmo que a nota de artes cênicas seja, sei lá, 700, eu não faço ideia de quanto que é a nota, mas sei lá, seja 700, e o curso com maior disputa seja, sei lá, engenharia aeronáutica com 830, estuda pra passar em engenharia aeronáutica, mesmo que você não queira, porque se você no final quiser trocar pra engenharia aeronáutica, você vai ter uma nota que vai conseguir. Então, assim, eu quero dizer com essa dica, não pra você estudar como um louco, fica como se você já estivesse no cursinho, não. Só se dedicar, realmente dar valor, assistir às aulas de verdade, prestar atenção de verdade, fazer os exercícios, levar a sério mesmo.
a gente muitas vezes, principalmente quando a gente não tem um objetivo já definido, a gente acaba meio que empurrando com a barriga, sabe? Colando nas provas, não dando muito valor, não se importando muito, deixando pra se preocupar lá na frente, mas acaba que a gente sempre fica postergando, mas o dia ali chega pra todo mundo, e aí a questão é, você se preparou durante esses 3 anos? É muito melhor você se preparar com calma e com dedicação durante 3 anos do que você se preparar na correria, na luta mesmo, durante 1 ano só. Então essa é a minha primeira dica. A segunda dica é, você provavelmente vai ter muito mais tempo no seu primeiro ano do ensino médio e até no seu segundo ano do ensino médio do que no seu terceiro ano do ensino médio. No terceiro ano é uma quantidade absurda de conteúdo que a gente vê. Assim, às vezes nem é tanto conteúdo novo, mas a gente faz uma revisão zona normalmente, né, em alguns colégios, varia muito da grade de cada colégio. Mas geralmente a gente faz uma revisão zona, ou deveria fazer, e aprende novos conteúdos, então é muita coisa, é muito conteúdo, é muita coisa de uma vez só. Então, se você tiver tempo no seu primeiro e no seu segundo ano, aproveite para fazer coisas como, por exemplo, ler livros literários. No terceiro ano não dá para você ficar lendo livro literário, mas no primeiro ano dá. Então aproveita esse tempo para você ler livros literários, é uma dica que eu daria para mim mesma, porque vai te ajudar demais lá na frente, vai te ajudar principalmente em literatura, que é um conteúdo muito difícil mesmo, além de toda a teoria que tem por trás. Você realmente muitas vezes precisa ter lido o livro, ou precisa saber pelo menos a história, o resumo de algum livro, porque às vezes só saber as características da escola literária não serve, às vezes só saber aquelas características daquele autor específico não serve. Então aproveite para ler livros literários, porque isso vai te ajudar extremamente em literatura, vai te ajudar em história, pode te ajudar em filosofia, pode te ajudar em sociologia e vai te ajudar muito também em redação. Quanto mais livros você ler, mais repertórios você vai ter para poder usar na sua redação. Eu já usei diversos livros na minha redação que eu li, eu já usei Dom Casmurro, já usei O Crime do Padre Amaro, usei para falar sobre gravidez na adolescência, quem já leu o livro vai saber. Já li muitos livros desses clássicos, sabe? Eu nem lembro agora. O Cortiço já li também, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Quixote. Então, assim, acaba que além de você poder ter uma base muito melhor em literatura, você vai conseguir utilizar tudo isso na sua redação, provavelmente, e vai te ajudar bem mais. E acredite, no terceiro ano ou no seu cursinho, você não vai ter tempo pra ficar lendo livro, então aproveite esse tempo que você tem agora pra você ler e se dedicar à leitura. Mesmo que você não goste muito, vai começando pelos livros mais fininhos, sabe? Pega as leituras mais rapidinhas, mais pequenininhas assim, e vai começando a ler aos poucos, sem muita pressa, sem muita pressão. A terceira dica que eu tenho pra dar é: foque nos conteúdos que você está vendo agora na sua escola, e não fique se preocupando tanto em adiantar matéria, em tentar pegar coisas lá da frente. Mais pra frente eu vou dar uma diquinha que vai um pouquinho ao contrário dessa dica que eu tô dando agora. Mas agora o que eu quero dizer basicamente pra vocês é: se você está estudando agora matrizes no seu colégio, não vai se preocupar em estudar logaritmo ou função exponencial, que você vai ver provavelmente na próxima série, por exemplo. Então, estude o que está sendo dado agora no seu colégio. E eu vou te falar que, inclusive, é a quarta dica que eu tenho pra dar, pra você já começar a fazer simulados e treinar. Treinar pra você começar a se acostumar, pra você ter mais hábito, pra você ir desenvolvendo estratégia de prova, que é uma coisa que quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. Mas enfim, apesar de que eu quero que você comece a fazer simulados, comece a treinar a resolução de prova, aquelas questões que você não acertar porque você ainda não viu o conteúdo, não precisa ficar desesperado. Calma, você ainda vai ver aquele conteúdo. Talvez no segundo ano do ensino médio, ou talvez no terceiro ano, talvez no finalzinho ali, mas você vai ver. Então se preocupe em estudar os conteúdos que estão sendo passados agora, porque muito provavelmente esses conteúdos, eles vão ser resgatados nas próximas séries, eles vão ser necessários nas próximas séries, e você precisa ter uma base boa deles. Então é muito melhor que você chegue, por exemplo, no seu terceiro ano com uma ótima base do primeiro e do segundo ano, pra quando chegar no terceiro você só revisar aquilo que você estudou e estudar algumas coisinhas a mais que acabam surgindo, do que você chegar no terceiro ano já com conhecimento básico de tudo, mas sem saber nada aprofundado, sabe? Sem saber as matérias do primeiro ano de verdade, sem saber as matérias do segundo ano de verdade, sabendo um pouquinho de tudo, mas na real não sabendo nada de nada. Pausando o vídeo só pra informar que se você quiser a correção gratuita dessa semana, eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá nos stories do Instagram, então fica atento, é @vestibuleiros. E a primeira palavrinha pra você colocar lá na caixinha de perguntas é tapete. A quinta dica que eu tenho pra dar pra vocês é a dica que eu falei que talvez iria um pouquinho antes do que eu acabei de dizer, que é: se você tem muita dificuldade em uma matéria, foca nela agora. Como assim? Talvez vai ter que adiantar alguns conteúdos, talvez sim, mas você vai praticamente começar do básico, então vai dar tempo.
Como assim? Por exemplo, tem um menino que eu acompanho, ele tá fazendo agora o 2º ano do ensino médio e ele tem muita dificuldade em matemática, especialmente matemática básica. Então a gente começou a fazer monitoria de matemática, começou a focar bastante na parte básica da matemática, porque apesar de serem coisas que ele não está vendo agora na escola dele, que, né, teoricamente ele já viu anteriormente na escola dele, apesar de tudo, ele ainda tem muita dificuldade. Então ele tá focando bastante agora para chegar na próxima série e ele poder estudar os conteúdos do 3º ano já com a base boa. Então, por exemplo, a gente estudou muito radiciação, potenciação, divisão, multiplicação, simplificação, fração, sistemas lineares, regras de divisibilidade, MMC, MDC, fatoração, essas coisas que são mais básicas, mas que são de extrema necessidade, de extrema importância para você conseguir resolver os exercícios de matemática lá da frente, lá do 3º ano e na verdade de todo o ensino médio, né? Então se você tem muita dificuldade em uma matéria, agora é a hora de você correr atrás dela, porque eu te garanto, no finalzinho, o último ano passa assim, ó, passa muito rápido, você nem vê passar. E aí você vai querer correr atrás de um monte de coisa que você deixou acumular e não vai conseguir, porque realmente a gente acaba não tendo tempo. Então, se você tem muita dificuldade em matemática, tenta começar a fazer uma específica agora, tenta começar a correr atrás dos conteúdos mais básicos agora, monta um cronograma, coloca todas as matérias desde o ensino fundamental que você deveria ter estudado bem matemática e vai passando uma por uma, sabe? Pega um conteúdo pra você ver por semana, pra você chegar no próximo ano, já, assim, não vou falar dominando matemática nesse caso, mas pelo menos sabendo o básico pra você conseguir não perder tempo no próximo ano. Senão você chega no 3º ano sem uma base boa de matemática, estuda o conteúdo de matemática do 3º ano, mas acaba não conseguindo entender coisa nenhuma, né? Porque você não teve uma base anterior. Então você só perdeu tempo nas aulas de matemática do 3º ano porque você não conseguia entender o conteúdo 100% porque você não estudou o básico que era pré-requisito anteriormente, entendeu? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Resumindo, foque nas matérias que você está tendo no seu colégio. É melhor você garantir essas matérias agora do que ficar se preocupando com conteúdos lá da frente. Mas se tiver uma matéria específica que você tiver muita dificuldade, eu voltaria lá no meu 1º ano e falaria: Pamela, se dedica nisso, porque senão você vai perder muito tempo gastando tempo com isso, estudando isso, e você não vai ter tempo lá no seu 3º ano, você não vai ter tempo lá no seu cursinho. A segunda palavrinha pra você colocar lá na caixinha de perguntas dos stories é água. A 6ª dica que eu tenho pra dar é pra você já começar a correr atrás se você já tiver um curso definido ou pelo menos uma noção de quais cursos você quer, quais faculdades você quer. Já começar a pesquisar, ir atrás, olhar mais ou menos qual que é a média de acertos que precisa, pra pelo menos você ter uma noção do mínimo que você precisa tentar tirar até o 3º ano, pra você já conseguir fazer meta, sabe? Por exemplo, se eu pensasse assim, não, eu vou precisar tirar mais ou menos 150 no meu último ano, sabendo que normalmente sempre aumenta um pouquinho de ano em ano. Então, se por exemplo, a quantidade de acertos em média das pessoas que passaram no seu curso nesse ano tenha sido, sei lá, 130 acertos, joga 135 para daqui um ano, daqui 2 anos, porque sempre dá um aumentozinho, sabe? Mas pelo menos pra você tentar se garantir também. Então você fala, não, se a minha meta é conseguir acertar pelo menos 135 questões lá no meu 3º ano e eu estou no meu 1º ano, então a minha meta pro meu 2º ano vai ser tentar acertar 115 questões e a minha meta agora pro 1º ano é tentar acertar 100 questões. Você já vai conseguir também ter uma boa noção de mais ou menos como você está, pra você não chegar lá no seu 3º ano e falar: caramba, eu tô muito pra trás, eu preciso correr muito atrás, eu preciso aumentar 50 questões de um ano pro outro, que é uma coisa quase impossível. Então até pra você fazer esse escalonamento de médias, de metas, de acertos, de notas, de redação, isso é bom também você ter uma noção e já começar a correr atrás disso pra poder ver mais ou menos quanto que você vai precisar e quanto que você precisa no mínimo, né, dependendo do seu curso. Sempre tentando, claro, almejar o curso mais concorrido e a faculdade mais concorrida. E a última dica que eu tenho pra dar pra vocês, que é inclusive uma dúvida que muitas pessoas perguntam pra mim o que eu acho, qual a minha opinião sobre isso, se você tiver tempo, eu falo se você tiver tempo porque às vezes no ensino médio, né, por exemplo, o 1º ano, a gente tem aula só de manhã ou só de tarde. Então, por exemplo, vamos supor que você estuda de manhã, acaba tendo um bom tempo livre assim à tarde, de noite, só faz algumas coisas do colégio, algumas atividades, enfim. Se você tem tempo, eu te recomendaria fazer um cursinho online, dependendo do que você quer fazer, sabe? Assim, porque ajuda demais.
Muitas coisas você vai ver no cursinho online e você não vai entender porque você vai precisar de pré-requisitos de conhecimentos prévios de conteúdos que você provavelmente vai ver no seu segundo ano do ensino médio ou até no terceiro ano. Então, principalmente os conteúdos que vão mais ser dados mais no final do ano, eles vão exigir um pré-conhecimento que teoricamente você deveria ver principalmente no último ano do ensino médio. Mas assim, esses conteúdos não importam. Eu te recomendaria a tentar fazer um cursinho online, assim, sem muita neura, sem se preocupar com matéria acumulada, sem se preocupar com nota de redação extremamente alta, pra você já poder primeiro ir conhecendo os conteúdos, sabe? Mas também pra você poder reforçar tudo que você tá aprendendo no seu colégio. Então, por exemplo, é totalmente diferente a abordagem de um cursinho da abordagem de um colégio, né? Quando você tá na escola, por exemplo, aprendendo, sei lá, sistemas lineares, você gasta praticamente um mês, um bimestre praticamente, só aprendendo sistemas lineares. E lá no cursinho vai ser praticamente uma semana pra isso. Então até pra você poder ir pegando o ritmo e poder se adaptando, ou até fazendo meio que um reforço nas matérias que você tem dificuldade, como eu falei, seria bacana você fazer. E reforço aqui, sem se preocupar muito com conteúdos que você ainda não viu, porque você não precisa ficar adiantando matéria, até porque senão você nem teria tempo. Sempre focando no que você está estudando agora, sempre tentando reforçar o conhecimento que você está vendo agora, que você está tendo agora. Mas assim, seria bem bacana porque você já iria treinar um pouco também de prova, já iria ter uma noção mais ou menos de como é, porque se chegasse lá no terceiro ano, além de você ter uma boa base, já ter visto mais ou menos alguns conteúdos ali por cima e já ter uma noçãozinha do que vai ser dado, além de tudo, se você precisar fazer um cursinho, se você não passar direto do terceiro ano e precisar fazer um cursinho, você já tem noção de como é o ritmo, você não vai perder tempo se adaptando e você vai conseguir aproveitar muito mais o seu ano de cursinho do que se você tivesse saído do seu ensino médio cru. Enfim, era isso que eu queria trazer pra vocês, são algumas dicas que eu daria pra mim mesma se eu tivesse ainda no primeiro ano do ensino médio. Muitas coisas eu não fiz, como por exemplo, ler os livros literários é algo que hoje eu vejo como de extrema importância, pelo menos os mais clássicos, sabe? Pelo menos uns 2 livros de cada escola literária, uns 2 livros de realismo, uns 2 livros de romantismo primeira fase, uns 2 livros de modernismo primeira fase, modernismo segunda fase, modernismo terceira fase, pra poder ter um pré-conhecimento, né? Teria tentado correr atrás das matérias que eu mais tinha dificuldade em vez de ir empurrando com a barriga. Teria começado a fazer simulados para poder ir pegando estratégia de prova. Teria começado a me preocupar um pouco mais com redação e tentado deixar mais de lado as coisas que eu ainda não tinha estudado, não ter ficado neurótica assim com algumas coisas. Mas enfim, foram erros que eu cometi, mas que eu estou aqui dando dicas pra vocês para que talvez vocês não cometam os mesmos erros que eu. E eu queria dizer pra quem chegou aqui até o final do vídeo que se você quiser a correção gratuita, ainda vai ter uma terceira palavra que eu vou colocar escondida em algum lugar lá do Instagram, pode ser na legenda de um post, pode ser nos stories. Eu vou colocar ou amanhã ou depois de amanhã. Provavelmente eu vou liberar a caixinha de perguntas lá pra vocês manifestarem interesse na correção no domingo. Então provavelmente sexta ou sábado eu coloco essa terceira palavrinha escondida lá. E se você colocar essas 3 palavrinhas lá na caixinha, automaticamente você já vai ser selecionado, não vai nem precisar ficar interagindo lá no Instagram nem aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui porque vai me ajudar demais. A plataforma vai entender que eu produzo conteúdo legal porque vocês estão interagindo. Comentem aqui recomendações de vídeos que vocês querem que eu traga aqui pro canal. Como eu disse, tanto esse vídeo quanto o vídeo que eu gravei na semana anterior foram recomendações, foram pedidos de pessoas. O da semana anterior foi uma menina aqui do YouTube que pediu e o dessa semana foi uma menina lá no Instagram que pediu. Então, se você tem alguma recomendação de vídeo, alguma coisa, pode ser sobre medicina também. Agora eu quero começar a abordar bastante aqui na medicina, aqui no canal, agora que eu comecei a ter algumas práticas, né, alguns estágios. Então, deixa aqui nos comentários tudo que vocês querem ver aqui no canal, porque eu vou ter muito prazer em trazer aqui pra vocês. Um beijo e tchau!